Então vamos lá. Então aqui tem o PET do sexto ano. Eu já fiz a primeira, já fiz a segunda semana, já fiz a terceira. Agora a gente vai para a quarta semana. Então, unidade temática. Qual que é o tema da aula? Registros da história, linguagens e culturas. O objeto de conhecimento, o que a gente vai conhecer, as tradições orais e a valorização da memória. Então aqui, conteúdos relacionados. As diferentes formas de registro da história, oral, escrita, pictográfica, imagética, eletrônico, musical, etc. Então, a matéria história, ela pode estar tanto na oralidade, por exemplo, seus avós contaram alguma história antiga para você, de alguma coisa que aconteceu, ou através das cartas, através dos livros e alguns outros escritos, algum bilhete, às vezes, que você acha dentro de um livro, por exemplo. Pictográfica, a pictografia é como se fosse, como eu posso falar? Alguns desenhos, alguns quadros, algumas representações, por exemplo, do folclore, essas coisas assim. A imagética é a parte que relaciona imagens também, certo? A eletrônica, no caso do e-mail, de um recado que você pode deixar no Facebook, no WhatsApp, também podem ser objetos da história. E as músicas, ele fala que tem mais algumas outras. A produção de conhecimento histórico, os efeitos das fontes históricas na vida política, social e cultural da sociedade. Então, tudo que envolve política, a cultura social e a sociedade em si, também são coisas que a gente estuda na história. Aqui nos exercícios a gente vai ver melhor isso, tá? Então, se tiver alguma dúvida, é só falar. As tradições orais e valorização da memória. Caro estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença e ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referenciais de memória. Os marcos e registros da história foram produzidos e difundidos por um grupo social e que, por isso, podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita ou o documento escrito não é a única fonte da história, e a reconstituição do passado dos diversos grupos que compõem a sociedade pode ser feita por meio de outros tipos de fontes, como relatos orais, lendas, rituais, formas de saber fazer, objetos, fotos e construções. Recapitulando, observe a imagem que apresenta a tradição oral africana. Griots, e em seguida analise o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas essa semana. Então, o que a gente pode ver aqui na imagenzinha? Tem uma árvore aqui que é bem característica do continente africano, que eu esqueci o nome dela. Tem um rapaz aqui, certo? Um adulto, e várias crianças do lado desse adulto, fazendo uma roda. Então, supostamente, ele está contando o quê? Larissa. O que ele está contando aqui, Larissa? Uma história. Então, vamos lá. Como a tradição oral contribui para a preservação da memória? Então, como que ela contribui para a preservação da memória? Primeira coisa, a gente tem a preservação da memória. Depois, o historiador interpreta essas fontes históricas. Então, por exemplo, pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser alguma tradição oral, né? Alguma história que seus antepassados contam e vai de geração em geração. A gente tem a fonte oral, tem o testemunho transmitido oralmente de uma geração para outra, aquilo que eu falei. O pai conta para o filho conta para o filho, e assim vai sendo transmitido. Então, atividade. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica. Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável, justifique sua resposta. Então, quando você vai entrevistar alguém,
Deixa eu só colocar aqui no, no Adobe para poder escrever. 62. Vou colocar aqui que fica mais fácil. Tá conseguindo ver aí, Larissa? Tô. Tá? Então, eu vou colocar aqui que daí eu consigo escrever, tá? Tá. Chegar a quarta semana aqui. Então ele tá perguntando aqui, ó. Se você entrevistar, por exemplo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ele tá perguntando aqui. A entrevista é uma fonte histórica? Você acha que dá para tirar a história de uma entrevista de alguém? O que você acha? Sim ou não? Sim. Então dá. Então, de primeira respostinha, sim. Porque a pessoa está contando a história, por exemplo, de vida dela, ou a história de vida de alguém e tal. Agora, outra perguntinha aqui, ó. Ela representa uma verdade absoluta e inquestionável? Você acha que, por exemplo, quando seu pai conta uma historinha dele, quando ele era criança, ele não aumenta alguma coisa, e às vezes ele não mente alguma coisa? Ou ele fala tudo verdade? E aí? O que você acha? Eu acho que ele fala a verdade. Tudo verdade. Mas será que é tudo verdade ou tem alguma coisinha que escapa, ele não lembra? Às vezes mentir. E às vezes mentira. Então o que acontece? Ó, ela apresenta uma verdade absoluta? Não. A história contada nunca apresenta uma verdade absoluta. Mesmo porque as outras pessoas também podem contar a mesma história de formas diferentes, né? Justifique sua resposta. A gente pode colocar assim, pois as pessoas contam o mesmo fato de formas diferentes. Certo? Então a respostinha fica assim, ó. A história contada nunca apresenta uma verdade absoluta, pois as pessoas contam o mesmo fato de formas diferentes. Certo? Então, por exemplo, se seu pai contar uma história do passado, seu avô pode contar de uma outra forma. Sua avó pode contar de outra forma. E assim vai. Entendeu? Dois. Vamos lá. Tem a 2, a 3, depois a 4. Pra gente fazer. Vamos lá. 2. A história se faz com documentos escritos, quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com as palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares, cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas metais pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. A citação expressa a ideia de que fontes históricas, vamos lá, vamos para as alternativas, ó, registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. B. Possibilita ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois trata-se de documentos escritos oficiais. C. Representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de capturar a essência do homem. D. Proporciona ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta. Das quatro alternativas aqui, qual que você acha que está certa? E aí, Larissa? C. A C representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo com a finalidade de capturar a essência do homem? É. Eu acho que não. E aí? Qual outra você acha que tá legal? A.
Isso, muito bem. A mesmo. Essa aqui, ó. Essa aqui que tá certa. Por que que ela tá certa? Pelo seguinte, ó. A C representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo. Nem sempre a história se organiza na linha do tempo, tá? E quando você organiza na linha do tempo, você não fala da essência do homem. Você não fala do que ele é. Por exemplo, se eu coloco uma linha do tempo lá, falando assim, olha, a, a minha aluna, que eu não vou falar o nome, ela nasceu em 2010, sei lá o quê. Isso aí não vai capturar a essência dela. Não vai ser a essência. Então, o que que é a essência? A essência é quando você conta a história da pessoa, quando você fala dela, dos gostos dela. Não vai ser, por exemplo, a sua história, Larissa, quando eu coloco na linha do tempo. Você tem que falar sobre coisas da sua vida, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você gosta de comer, como que você gosta de brincar, etc. Então, essa aqui, ó, registra os modos de viver, visões do mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresenta-se de forma diversificada. Então, vamos para 3 agora. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que toca pode e deve fornecer informações sobre ele. As fontes históricas são representações das mudanças geográficas que ocorreram no mundo. B. Documentações apenas escritas deixadas por antepassados. C. Entendidos como registro de uma única versão da história. E D. Utilizados com evidências do passado humano. E aí, qual que você acha que está certo? A D. Aí, muito bem. Essa aqui está certa. Porque elas são o quê? Elas são utilizadas para evidenciar o passado do homem. A C está errada porque é uma única versão? Nunca é uma única versão. A história sempre tem várias versões. Documentação é apenas escritas. Não, tem foto, tem escultura, tem as casas, tem tudo, tem a oralidade, tem várias outras coisas, outros documentos que a gente pode pegar. E a A, de mudanças geográficas que ocorreram no mundo. As mudanças geográficas a gente estuda mais em geografia, certo? Então tá certinho isso mesmo, é a D. Parabéns, viu? Você tá tendo a Obrigada. manha. Então aqui é o último exercício ó, do PET, ó. Os contadores de história da África Antiga, até hoje, os griots, seguem seu papel de guardiões da tradição. Contadores de história, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares, todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transições comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. A partir do texto, apresente a contribuição dos griots para a história da África. Então, o que que acontece? Esses griots, eles são como se fossem contadores de história. E quando, vamos supor que tem um contador de história aí no distrito, o que que você acha que esse contador de história vai falar? E aí? Hein, Larissa? O que que o contador de história do distrito vai falar? Ele vai falar É, do... história, verdade, mentira. Mas ele vai falar do quê? De que coisas do distrito? E aí? Por exemplo, se eu fosse contar uma história do distrito, que história que você acha que eles iam contar? Lenda, Alguma lenda? E pode falar da igreja também, como ela foi construída? pode. Então, o que acontece? A partir do texto, apresente contribuições dos griots para a história da África. Então, os contadores de história carregam consigo sabedoria, ou sabedorias, né? Dos lugares, culturas e costumes de seu povo.
Então, contadores de história, né? Carregam consigo sabedorias dos lugares, culturas e costumes de um povo. Então, se fosse colocar na parte do distrito, ele poderia falar, por exemplo, como que a igreja foi construída, quem eram os donos das casas, como que eles viviam, como que eles faziam para pegar água, porque na época não existia água encanada, contar como viviam os escravos, por exemplo, que tiravam o ouro. Então, tudo isso ele poderia contar. Certinho? Certo. Você tem alguma dúvida? Não. Tá tudo certinho? Você é inteligente demais, né? Você nunca tem dúvida, né? Larissa, então até semana que vem. Até. Até semana que Tchau. vem. Tchau, tchau.